Viva, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, consoante o momento em que estejas a assistir a este vídeo, a este direto. Que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma perspectiva sobre o teu propósito de vida. Portanto, como podes libertar cada vez mais da expressão criativa, autêntica, benévola de quem és. Seja de que forma seja, como pessoa, ou na organização, nas organizações, com as organizações às quais pertences ou te associas. E hoje, vamos falar sobre idealização. E a frase de apoio aqui é a chave para o melhor a cada volta e contravolta do teu caminho. E então, eu vou já dar a chave de imediato. E a chave para mim é esta. A idealização, para ser bem usada, deve ter uma grande dose de interação, de fluxo ou de sinergia, se tu quiseres, entre a realidade tal como ela é e a realidade tal como ela pode ser. Entre aquilo que possa ser o diagnóstico e aquilo que possa ser o resultado. Esta para mim é a chave. Obviamente que isto não é nada de novo debaixo do sol, como se pode dizer, mas eu acho que nós pecamos incrivelmente na falta de entendimento sobre o que é esta dimensão da idealização. Nós deixamos de entender o que é que verdadeiramente está aqui implicado nesta palavra idealização. Nós atribuímos significados, ou tendemos a atribuir significados que são, na minha opinião, altamente desviados daquilo que é o melhor e mais eficaz significado da idealização, ou de termos atitudes idealistas, ou de nos permitirmos então cavalgar, entre aspas, as nossas imaginações, os nossos pensamentos mais elevados, as nossas aspirações, porque não entendemos como opera o processo de converter essas idealizações em realidades. E mais do que isso, nós não entendemos o que é que esse processo faz por nós. Nós não entendemos os incríveis benefícios que esse processo de materializar as idealizações nos traz. O que é que esse processo de materializar as nossas idealizações faz pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pelo nosso aperfeiçoamento enquanto seres humanos. Existem algumas frases muito comuns no desenvolvimento humano a esse respeito, mas que penso que tocam na superfície, que não aprofundam mais concretamente aquilo que está em causa. E estou a pensar na frase de que um objetivo não vale pela sua realização, mas pela pessoa que nos tornamos para o alcançar. E obviamente isto pode ser dito no plural, para objetivos, para o processo de atingimento de objetivos. E podemos abrir o leque e não considerar só objetivos, podemos considerar intenções. E depois podemos considerar aquela que eu considero ser a forma por excelência de materialização de qualquer resultado, que é através da prática deliberada recorrente, assente em hábitos, assente em rituais, assente em comportamentos que, à força e aprimoramento de serem repetidos uma vez após a outra, nos ajudam então a chegar onde estamos destinados a chegar. Sim, e a idealização, se bem utilizada, pode ser uma alavanca absolutamente imprescindível para sabermos fazer isso. É absolutamente vital. A frase, talvez uma das frases que melhor reflita o uso apropriado da idealização, ou pelo menos de um resultado apropriado que se vai renovando a cada dia, de uma idealização bem conseguida, é a famosa frase: o sonho comanda a vida. E essa frase, o sonho comanda a vida, eu penso que é de António, não estou certo se é de António Gedeão, se é de Manuel Alegre, mas esta frase, o sonho comanda a vida, é verdadeiramente
iluminada no sentido de destacar a maneira como, no seu melhor, o sonho nos vitaliza, nos energiza, nos mantém em movimento, quando muitas das vezes, e é tão crucial, precisamente nessas vezes, em que as coisas estão difíceis, em que os obstáculos parece que nascem uns a seguir aos outros, em que parece que estamos a empurrar o pedregulho montanha acima, uma vez após a outra. Não vemos uma forma de dar o melhor desenvolvimento ao caminho onde nos encontramos para procurar concretizar qualquer coisa que valha a pena para nós. Ou mesmo, e essa é talvez a grande tragédia da vida, é quando estamos a atravessar todas essas dificuldades e não o estamos a fazer por algo que verdadeiramente nos diga algo de significativo, não o estamos a fazer por estarmos em adesão à nossa própria natureza, não o estamos a fazer por uma convocatória da nossa essência, se quisermos, não o estamos a fazer por estarmos a obedecer então aos nossos mais elevados ideais. E um dos meus professores favoritos, o mestre Omram Mikhail Ivanov, ele defende a importância do alto ideal. Um grandíssimo ideal, um ideal de topo, ao qual ele recomenda consagrarmos a nossa vida e, no caso específico dele, recomenda então que esse ideal de topo seja o universo. Ou, se preferires, Deus. Que consagremos a nossa vida então à energia divina, à malha divina que orquestra e está em tudo o que é. Mas lá está. Eu digo-te que acredito que esse tipo de consagração é mesmo a melhor consagração que te pode servir. Eu procuro ter essa consagração. Eu reforço recorrentemente esse compromisso, mais do que diariamente, várias vezes ao longo do dia, em termos dessa consagração, e procuro dar os passos, colocar-me em condição de ativar essa consagração através de pensamentos, sentimentos, emoções, palavras também, atos, comportamentos que materializem essa idealização, essa alta idealização de me colocar ao serviço do bem maior. Por tudo o que é. Veja aqui o teu comentário, Leonila. Sim, lutar por algo que não nos assiste é castigo autoimposto, pelo menos nos tempos que decorrem, e não contemplando situações mais complexas. Não sei se entendi completamente o teu comentário, se queres elaborar um pouco mais num outro comentário. Sem margem para dúvidas que eu acredito que deixarmos-nos cair numa situação em que não somos capazes de extrair significado e libertar valor daquilo que estamos envolvidos, das situações de vida que estamos a lidar, é, de facto, uma forma de nos autopunirmos, de negarmos a nossa própria essência e então de termos então esse polo oposto da expressão positiva, autêntica de quem somos, que é entrar no caminho através da definição que temos aqui, através da forma como a fomos caracterizando, elegendo que a grande competência, a metacompetência que permite que nós possamos sentir que estamos a ativar o nosso propósito de vida, então a nossa capacidade de gerarmos significados positivos, autênticos e significativos para nós daquilo que nos acontece, negarmos então essa capacidade, porque sabemos que estamos a fazer algo que não nos assiste, ou então recusamos-nos a atribuir um qualquer significado, é estarmos a cair no polo do niilismo. Portanto, em oposição a termos uma vida propositada, eu posiciono uma vida nihilista, que diz que nada vale, nada tem significado, que a existência é meaningless e que a vida é uma espécie de sucessão mecânica ou automática ou, se quisermos, caótica de formas que nascem, morrem e para nada servem e de nada valem. Se quiseres encarar as coisas desta forma, para mim isto está na antítese. Está na antítese da consciência propositada, da consciência da expressão criativa autêntica que liberta o melhor de nós em todas as dimensões, como já falámos várias vezes aqui, para simplificar a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão
mental e a dimensão espiritual. E, portanto, se não queremos cair nessa noção de que a vida, de facto, nada serve e de nada nos vale, desenvolvemos precisamente as nossas capacidades de encontrar riqueza em tudo o que nos rodeia, de desfrutar de todo tipo de experiências e de conseguir retirar valor, mesmo que não estejamos a desfrutar em termos da experiência das coisas que nos são desagradáveis, nefastas, destrutivas, trágicas até, em termos da nossa narrativa de vida. E se estamos a interpretar a nossa narrativa de vida nesses termos, eu convido a que possamos fazer então uma revisão da forma como interpretamos a nossa narrativa e podemos então encontrar, em vez de associarmos termos como tragédia, drama e outras situações que colocam logo à cabeça um juízo de valor sobre o que está a acontecer, podemos tentar ser mais objetivos, a lidar com a nossa própria subjetividade e integrar então este paradoxo da subjetividade ou da objetividade na subjetividade, e podemos reconhecer, por exemplo, em coisas que nos magoam, podemos reconhecer as suas dimensões de destruição. Aquilo que está a ser destruído, aquilo que está a ser perdido, aquilo que nos está a ser retirado. Pode ser a vida de um familiar ou de um ente querido. Pode ser uma base de sustentação numa qualquer dimensão da nossa vida, seja ela material, seja emocional, seja até mental, intelectual. Uma maneira de ver o mundo que é destruída pela perda de confiança noutra pessoa, em que sempre depositamos essa mesma confiança. Ou pela perda de um papel de um familiar que não vai poder ser ocupado da mesma maneira, não pelo menos da mesma forma. Tudo isto são situações que nos põem, de facto, nos testam, nos colocam em situações de desafio e em que estamos a encarar o fogo da dor, o fogo do sofrimento até. Sim, porque nestes momentos pode ser muito difícil não associar uma narrativa negativa que converte então essa dor em sofrimento e então sofremos. Mas o que podemos escolher também, a dada altura, é se vamos continuar a alimentar essa forma negativa de encarar as circunstâncias ou se vamos, no mínimo, dar-nos a possibilidade de aprender com isso e seguir para novas paisagens, para territórios mais favoráveis, onde possamos aprender então a dar a volta ao jogo da vida, por assim dizer, a esse lila, e com essas voltas usarmos então essa energia, a energia da insatisfação, a energia da perda, a energia da mágoa, a energia da dor e até a energia do sofrimento para fazer algo melhor por nós e pelos outros, algo que faça a diferença, algo que nos resista, algo que seja um legado. Veja o teu comentário mais uma vez, Leonila. Uma vida propositada versus uma vida nihilista é quase paralela a uma vivência real e completa versus uma mera existência, sem dúvida, porque viver a sério é muito mais do que simplesmente existir. É mais do que simplesmente assistir a que as correntes vitais, de uma forma mais ou menos automática, se processem através do nosso corpo e seguirmos uma sucessão de tarefas e de atividades e de presenças mais ou menos reais nos vários contextos que nos convocam. E não estarmos lá, estarmos só figura de corpo presente, como se costuma dizer, ao invés de estarmos, de facto, totalmente comprometidos em levar o que somos, mesmo em momentos em que preferíamos estar a fazer diferente, mas que sabemos que a realidade é o que é, naquele momento, vamos aceitar o que é e lidar da melhor forma possível. Mesmo que não estejamos de sorriso na cara, mesmo que não estejamos esfuziantes de alegria ou de entusiasmo, podemos pelo menos aceitar que é o que é e então fazer melhor. Um autor que fala muito bem sobre isto num dos seus livros, penso que é o capítulo 10, o último capítulo do seu livro Novo Mundo, é Eckhart Tolle, fala precisamente sobre aquela que ele considera as 3 modalidades da ação desperta, e que são então a aceitação, a satisfação e o entusiasmo, se depois quiseres ir ver mais tarde. E no fundo é isso aqui se trata. E nós, quando idealizamos, nós acreditamos que mesmo no momento mais negro, isto em termos de um mantra, se quiseres, algo que eu gosto de acreditar, e coloca a tua consideração se faz sentido para ti, mesmo no momento mais negro, há uma incrível oportunidade que está oculta, e o nosso trabalho nesse contexto, o nosso desafio é encontrar
essa oportunidade. E se não somos capazes de encontrar, então abrimos um espaço na nossa narrativa interna para que essa oportunidade possa vir até nós, aceitando que essa oportunidade existe e que é só uma questão de tempo até a encontrarmos, até o universo a trazer até nós e até, porque não pensar nessa co-aproximação que podemos experienciar entre nós em busca de algo e o universo a trazer-nos essa mesma coisa, porque como também é dito de forma muitíssimo acertada em vários dos ensinamentos espirituais mais elevados da história da humanidade, aquilo que nós procura-nos a nós, e o melhor, se procurarmos o melhor também nos procura a nós, e mais tarde ou mais cedo vamos encontrar esse melhor. Se não encontrarmos completamente tal como idealizamos, pois então podemos ajustar essas idealizações e podemos encontrar alternativas. E quem sabe se essas alternativas não são mesmo aquilo que nós precisamos. E portanto a questão da idealização é aprender a fazer essa dança, esse vai e vem constante entre aquilo que é e aquilo que pode ser, e aprendermos a atualizar também a nossa mundividência, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver o mundo, procurando também confirmar os melhores cenários, em vez de simplesmente estarmos a pensar que vamos encontrar aquilo que é menos positivo. Podemos pensar, por exemplo, nesta circunstância que nos afeta a todos de Covid-19, quais podem ser os melhores cenários, reflexo das circunstâncias de restrição, de contenção, eu acredito até, de afastamento, que estão a vir à tona de várias das melhores dimensões daquilo que é ser-se humano, daquilo que é viver-se em comunidade de forma lúcida, equilibrada, participativa, verdadeiramente participativa e de genuíno interesse pelo bem comum de todos nós, não apenas daqueles que nos lideram em posições de autoridade formal, como daqueles que participam ou que devem participar e que são chamados a participar. Então, nessa polis que devíamos ser, não é? Porque a polis, no tempo da Grécia Antiga, era uma comunidade, uma forma de organização comunitária onde todos eram chamados a desempenhar todo e qualquer papel. Cada cidadão era chamado, era preparado para poder desempenhar qualquer papel no seio da polis. E eu acho que nós estamos a encaminhar-nos para um momento histórico em que todos nós, mais do que sermos chamados a colocar o nosso voto dentro de uma urna, ou do que sermos chamados a dar a nossa opinião numa rede social sobre qualquer coisa e podemos opinar sobre tudo e sobre nada, sermos chamados a entender cada grande papel, cada grande função, mesmo existindo especializações sociais, cada grande papel, cada grande função no seio de uma comunidade, e sermos capazes de levar esse valor da maneira autêntica que nos assista e numa multiplicidade de temas e áreas do viver, comumente considerado, se quisermos. Eu acredito que as coisas encaminham-se para aí, que se encaminham nesse sentido. Eu acredito em algumas outras ideias mais estranhas a esse respeito, que não vale a pena desenvolver aqui muito, mas se calhar já desenvolvendo, ou pelo menos apresentando. Acredito que, por exemplo, o advento do rendimento básico incondicional, se houver um verdadeiro respeito pelo que estas palavras verdadeiramente significam, rendimento básico incondicional, independente de quaisquer condições impostas pelo Estado ou por quaisquer outras instituições e organizações, que não sejam o respeito mínimo pelo simples facto de estar vivo, completamente indissociado do cumprimento de regras judiciais, jurídicas, o que seja, que devem ser tratadas noutra esfera e não na esfera da concessão deste tipo de rendimento. Eu acredito que, se de facto a defesa desta medida, que já tem vindo a ser preparada há anos, eu falo sobre o rendimento básico incondicional há pelo menos 5 anos, se esta medida for de facto incondicional e respeitadora do melhor da natureza humana, pois será uma alavanca absolutamente decisiva em termos civilizacionais para que vivamos numa civilização verdadeiramente propositada. Que cada um de nós, mais do que procurar, nem que seja inconscientemente, atender às necessidades da sobrevivência impostas por um paradigma moribundo de escassez material,
que a nossa civilização já chegou a um ponto em que consegue assegurar a produção dos meios de subsistência em número, em montante, em quantidade mais do que suficiente para todos os seres vivos deste planeta, se conseguimos transcender então esse paradigma de carência, de escassez, de sobrevivência e passarmos para um paradigma verdadeiramente de lúcida abundância, reconhecimento do que é, do que há e daquilo que vai ser ainda melhor quando ser a média dos seres humanos libertar dimensões do seu potencial criativo e participativo na sociedade de uma forma que agora nem sonhamos, alavancada pela transformação há muito pedida e há muito tida como absolutamente indispensável nessa área fundamental da existência humana, que é a educação, então nós vamos ter uma civilização da qual nem sequer somos capazes de sonhar, porque o potencial humano capitalizado vai fazer como aos juros compostos. O impacto disso, em termos de resultados, vai exponenciar. As obras vão deixar de ser prerrogativa de uns poucos génios ou de uns poucos privilegiados em posições mais ou menos favoráveis para poder então deixar sair a sua verdadeira voz, deixar sair a sua verdadeira expressão, e isso vai passar a estar disponível de uma forma ampla, universal para todos os seres humanos. Isso será, então, acredito eu, uma idealização que tenho, se quiseres. Será absolutamente decisivo, comprovado e significativo. Mas vamos ver. Eu acredito que isso vai acontecer ainda na minha vida. Acredito que vou estar cá para ver isso acontecer. Aqui a chave de tudo isto está, na minha opinião, na palavra incondicional. Está na chave da palavra incondicional e também está, em parte, na palavra básico. Saber se é mesmo de facto, se vai ser mesmo possível prover a todas as necessidades básicas com uma medida desse género. Eu acredito que sim, que é possível às necessidades básicas do ser humano, no mínimo dos mínimos aquelas necessidades de dignidade à existência humana, que já estão consagradas em documentos como a Carta Universal dos Direitos do Homem, só para dizer um documento. E então, Então agora vamos descer um pouco. Eu estava aqui a ilustrar um pouco algo daquelas que são as minhas idealizações e algo daquela que é a minha visão, o meu paradigma do porquê que eu acredito que um trabalho baseado no propósito de vida de pessoas e organizações é absolutamente decisivo para o desenvolvimento do arco da civilização, o arco da história. Porque senti que cheguei a um tipo de atividade que eu quero que me represente para o resto da vida e como espero viver ainda muitos e bons anos, procuro então ser um exemplo daquilo que transmito e procuro refletir na minha vida em termos do seu arco mais longo. Vamos imaginar que vou viver até aos 80, aos 90 ou até, quem sabe, 100 anos e mais além. Eu digo em tom de brincadeira para quem me conhece. Penso que vou pelo menos chegar aos 120 anos. E é uma brincadeira, não sei se é assim tão brincadeira quanto isso, se é uma intuição, se o que é. Mas então não custa pensar que se estamos a fazer aquilo que verdadeiramente queremos fazer, que estamos consagrados verdadeiramente àquilo que queremos estar consagrados, dedicar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, os nossos esforços e também os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos empenhos, então, por que não perspectivar num arco mais longo esse caminho? E então, nesse arco mais longo, eu acredito que de facto, a questão fundamental está em o que é que vamos fazer com o poder que, entretanto, alcançamos. O que é que vamos fazer com as oportunidades que, entretanto, dispomos? Vamos aproveitá-las ou vamos simplesmente sentar-nos a um canto a fazer palhaçadas, por assim dizer, com algumas dessas oportunidades? Eu penso, por exemplo, na forma em como muitos de nós usamos as redes sociais. Será que as redes sociais, será que os smartphones com câmaras avançadíssimas que há 20 anos atrás não conseguíamos encontrar nem por milhares de euros e que agora temos no nosso bolso, será que todas as funcionalidades criativas em torno da nova tecnologia, será que servem só para postarmos refeições que estamos a fazer em restaurantes? Será que servem só para fazermos partilhas de coisas que são mais ou menos inócuas em termos de impacto? Ou será que podemos usar esses ativos incrivelmente sofisticados e poderosos que agora a maioria de nós temos à nossa disposição para
participar de uma maneira criativa para procurar fazer algum tipo de diferença? Faz sentido para ti esta ideia? Faz-te sentido usares os teus ativos tecnológicos para criares uma nova e uma melhor versão de ti e dares um contributo que te represente, independentemente desse contributo ser ou não aplaudido, validado, acolhido pelos outros? Faz sentido? A mim faz-me todo o sentido. A mim faz-me todo o sentido. Evidentemente acho que é uma convocatória que todos nós nos devemos refletir. E que tipo de sociedade nós queremos? Queremos uma sociedade alimentada numa sociedade do estilo, com todo o respeito que tenho, uma sociedade de medo, alimentada pelos média, que sabem que havendo medo em predominância, então o medo é o que vende, então tomem mais medo, e então é um círculo vicioso de medo que vende, e como o medo vende, então eu ofereço medo, e o que há é medo, então eu compro medo, e isto é um fenómeno de retroalimentação? Ou será que é possível abraçarmos outras alternativas em cima da mesa? Será que é possível abraçarmos um dos imensos movimentos criativos que existem por aí? Das imensas possibilidades que estão a surgir em toda a parte de a brotar como cogumelos selvagens, de nichos, de empreendedorismo, de criatividade, de negócios, de expressão criativa através da escrita, da pintura, da música, de tudo o que possamos imaginar, com uma míriade de formatos a somarem-se aos formatos tradicionais, seja o podcasting, seja o blogging, seja posting, seja o que seja, todo o tipo de formas de comunicação escrita, oral, cénica, audiovisual, que nos ajudam então a transmitirmos aquilo em que acreditamos, aquilo que fazemos, as obras que podemos criar, independentemente de sermos ou não peritos, de sermos ou não profissionais, mas que possamos então fazer jus à palavra amador, aquela pessoa que cria com amor, que faz alguma coisa porque quer fazer essa coisa, porque quer exprimir-se como é, e só nos falta pegarmos num telefone que temos no bolso e começar a fazer qualquer coisa. E dar essa qualquer coisa ao mundo. Não tem de ser no tempo que os outros querem, não tem de ser no tempo que a pessoa A, B, C ou D me disse, mas pode ser num tempo em que eu sinta conforto com isso. Pode ser num tempo em que eu esteja a ver que a maré me está propícia para aquilo que eu sei que gostava de estar a criar. Ainda não estou, mas posso. Tantos cogumelos especiais que aí andam a brotar. Vejo-te aqui, Leonilo, assim, e isto também podemos ir lá para outros temas das idealizações. Outros temas das idealizações, neste momento a indústria das substâncias psicodélicas, das substâncias psicotrópicas, está também a ter um investimento massivo de várias dos maiores intervenientes nessa área. Eu penso que pode bem vir a ser a próxima geração da farmacologia. Tenho uma opinião mista relativamente a isso. Tenho uma opinião mista relativamente a essa tendência, que parece uma tendência estrutural. Parece-me uma tendência estrutural, não me parece uma moda. E quando eu ouço sobre o uso de substâncias como ayahuasca ou outro tipo de substâncias transformadoras de estados de consciência que são utilizadas há milhares de anos pelos povos ancestrais, que são reportadamente utilizadas cada vez mais em Silicon Valley, pelos empreendedores e investidores de Silicon Valley, por toda uma panóplia de nichos culturais, incluindo no próprio desenvolvimento humano, eu fico com a dúvida se essa tecnologia espiritual está a ser usada num contexto, com um enquadramento e com um cuidado que possa então libertar o melhor das suas capacidades. Eu não sou utilizador desse tipo de substâncias. Experimentei numa ocasião em que nem ia preparado para o que se ia passar, não sabia, fui às cegas, mas nesse contexto decidi que ia descer pela toca do coelho e que ia encarar essa oportunidade, e portanto encarei essa oportunidade. Acho que são precisamente instrumentos e técnicas de libertação de poder pessoal. São também, no fundo, mais do que libertação de poder pessoal, são amplificação do que somos, do que já somos, do que há em nós.
e que está a pedir expressão. E então podemos usar esses amplificadores, podemos usar esse poder adicional como todos os poderes. Podemos usá-lo criativamente ou podemos usá-lo destrutivamente. Como é que o vamos fazer? Depende de tudo o resto que eu estava a falar, na minha opinião. Depende do enquadramento, depende do acompanhamento, depende do desenvolvimento, do apoio, da orientação de pessoas profissionais, ou não profissionais, mas pessoas experientes, qualificadas pela sua perícia, pelo acerto do ofício ao lidarem com esse tipo de circunstâncias. Não têm de ser necessariamente profissionalizadas enquanto tal, mas têm de ser muito experientes e têm de ser cientes daquilo com que estão a lidar e têm de estar preparadas para lidar com os casos de desafio, evidentemente. E, portanto, já pegando aqui no teu comentário para levar para uma outra ramificação que eu acho que expressa grandes oportunidades, mas também sombras associadas a este tema da idealização. Numa sociedade que vivemos neste momento, que é uma sociedade para todos os efeitos de consumo, em que todo o tipo de experiências, incluindo experiências de transformação humana, tendem a ser empacotadas ou levarem um preço e comercializadas para quem estiver disposto a comprá-las. Portanto, esse movimento deve ter responsabilidade e pede cada vez mais responsabilidade de todos nós. Se não tivermos essa responsabilidade, alguém vai assumir essa responsabilidade e a pergunta que fica sempre no ar é a mesma. Será que esse assumido de responsabilidade nos vai representar e aos nossos melhores interesses? Será que se eu me demito de assumir a responsabilidade por aquilo que são os meus interesses em tudo aquilo que é significativo pela minha vida, será que depois eu tenho também legitimidade para pôr em causa os resultados? Bom, alguma legitimidade terei sempre, mas não seria melhor assumir a responsabilidade logo de origem? Não seria melhor, de facto, eu entender como é que funcionam os próprios processos de idealização, de criação, de que se não sei gerar significados possibilitadores e que adiram às dimensões mais completas e mais integrais de quem eu sou, que essas responsabilidades vão ficar disponíveis para outras pessoas aproveitarem, para os chamados vendedores de banha da cobra, de fantasias, de ilusões, que vão então ativar ou procurar ativar, através de todas as ferramentas que existem hoje em dia do marketing, das vendas e todas as outras áreas complementares que os suportam, para usar então as minhas necessidades, os meus grandes motivadores humanos, se quiseres usar este termo, para irem de encontro neste caso, às necessidades ou aos objetivos desses negócios, dessas práticas, de uma forma mais ou menos legítima. E todos podemos, obviamente, e todos devemos acreditar, acredito eu, passa a redundância, no poder e no valor da iniciativa privada. O que nós, sem dúvida, não podemos esperar resultados dos quais nos possamos sentir satisfeitos é quando nos desresponsabilizamos por fazer a nossa parte nas dimensões que de facto não podemos exportar das nossas vidas. E as nossas capacidades de idealização e de concretização, de entendimento dos processos do desenvolvimento humano, nós podemos ter o apoio de profissionais ou de pessoas com experiência, de mentores, de coaches, mas não podemos demitir-nos da nossa responsabilidade de cada vez mais aprender e saber o que é que faz a diferença para o nosso caminhar. E portanto, em síntese, aquilo que eu trouxe hoje então foi como pegarmos na idealização para fazermos voltas de cima a baixo entre a nossa aspiração, o nosso sonho, o nosso alto ideal, que foi a proposta que eu te fiz que consideres para escolheres na tua vida um alto ideal de te colocares ao serviço do todo, e a concretização, a materialização, a manifestação cá embaixo na Terra de forma prática, concreta, esse mesmo ideal em obras, em escolhas, em decisões, em hábitos, em comportamentos e claro, em concretizações também visíveis, também tangíveis, que então te representem, que representem aquilo que tu queres legar para este mundo, para que no final do dia possamos colocar, quem sabe, a sociedade, a civilização, uns milímetros mais à frente do que aquilo que encontramos e estarmos do lado certo do movimento. Namasté,
Muito obrigado por estares aí, em especial a ti, Leonila, pelos teus contributos, pelas tuas participações acertadas e propiciadoras de desenvolvimentos aqui. Amanhã vamos falar sobre experimentação. Como usar a experimentação ao serviço do teu melhor, do teu propósito. Namasté. Até amanhã.